English Time with Mr. Marks. Morning, kids. How are you? It's a cloudy day out there. Ok. O que será que nós temos mais esta semana? Uma nova semana? Let's get started. Ok, kids. Vamos lá então. Fifth grade, quinto ano, 10ª semana. Vamos começar então. How are you doing? Como é que você está? Nessa oportunidade, vamos estudar as profissões, professions, jobs, professions, e vamos dar uma olhadinha em um assunto novo, o artigo indefinido a ou an, e ainda fazer uma revisão do verbo to be mais uma vez para ficar fixando isso daí. Vamos começar então. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, find the meaning of words in the dictionary, list and rewrite. Encontre o significado das palavras no dicionário, liste e reescreva no seu caderno. Quais palavras? Essas que estão aqui, que são as professions. Então, o que você vai fazer? Vai copiar no caderno, vai pesquisar ou num dicionário ou na internet, tá? O significado delas. Waiter, fireman, bus driver, barber, doctor, musician, veterinarian, truck driver, farmer, teacher, dentist e postman. Copie então as 12 palavras no caderninho, uma embaixo da outra, do lado você pesquisa o significado delas, ok? Muito bem. Aí você vai saber quais são as novas palavras que estamos aprendendo, as professions, para a gente trabalhar mais adiante. Aqui embaixo eu tenho uma lista de outras profissões. Quero que você copie essa lista no seu caderno em inglês e o significado em português. Então nós temos aqui, além das 12 que você tem lá, tem algumas. Pode ser que algumas se repitam, não tem problema. Você já vai ter aí mais vocabulário. Então vamos começar aqui. Temos o doctor, que é o médico, engineer, engenheiro, nurse, enfermeiro ou enfermeira, secretary, secretária, lawyer, advogado, farmer, agricultor ou fazendeiro, teacher, professor ou professora, student, estudante, maid, empregada doméstica, actor ou actress, ator ou atriz, butcher, açougueiro, baker, padeiro, plumber, encanador, aqui repetiu padeiro, não tem problema, electrician, eletricista, carpenter, carpinteiro, dressmaker, costureira, player, jogador, cooker, cozinheira, dentist, dentista, news reporter, repórter, singer, cantor, model, modelo e housewife, dona de casa. Então essa aqui que repetiu não tem problema, tá? Muito bem, então você vai copiar no caderno o nome em inglês e o significado em português ao lado. Depois que você terminar isso, nós vamos então dar uma olhada aqui no próximo assunto, que é o artigo, os articles. Temos o a e o an. Essas palavras que têm o nome de artigo são utilizados antes dos nomes. Nesse caso aqui, nós vamos aplicar as profissões que nós estamos aprendendo, tá? Que estão no singular. Observe os exemplos a seguir, tá? Usados aqui antes das profissões. Então, nós temos o a ou an, que significam um ou uma. Se a profissão começar, então, com uma consoante, nós temos que saber o que eu vou usar, a ou an. Mas para isso eu vou fazer uma explicação que você vai poder tirar a sua dúvida. Preste atenção, ok? Vamos lá então. Articles. A ou an. São dois. Como é que eu vou saber quando eu utilizo um ou quando eu utilizo o outro? O significado é o mesmo. Um ou uma.
tá? Vamos lá. Consoante, eu preciso observar se a palavra a qual estou me referindo, no caso estou falando de profissões, mas aqui eu vou dar outros exemplos. Se ela começa com consoante, um som de consoante. Olha o exemplo aqui. A palavra man, que significa homem, começa com que letra? Letra M. M em inglês é uma consoante. Então, se a palavra começa com consoante, eu vou utilizar a man. A man, um homem, ok? Outro exemplo. Baby. A palavra baby começa com a letra B. B em inglês, consoante. Então, eu vou utilizar a baby. Outro exemplo. Teacher, professor. A palavra teacher começa com T, letra T em inglês. É uma consoante. Então, eu vou utilizar a teacher, ok? Então, preciso observar. Se a palavra começa com som de consoante, utilizo simplesmente a. Um homem, um bebê, um professor. Vamos à segunda parte. Se a palavra começa com vogal, preciso observar o som de vogal. Nesse caso, temos aqui apple. Lembra o que é apple? Maçã. Começa com a letra E, se lê apple. É uma vogal. Então, eu utilizo an apple, uma maçã. Não posso colocar apple. Soa muito mal, então eu tenho que utilizar an apple. Outro exemplo. Orange é uma vogal, letra O in English. Letra O, né? O. Eu tenho que dizer an orange. Certo? Mais um exemplo. Ice cream cone. Letra I, letra I. Ice cream cone. Tá vendo aqui? É uma vogal. O som de vogal. Ice cream cone. Eu digo então an ice cream cone. Um sorvete de casquinha. Viu a diferença? Se é vogal, som de vogal, utilizo an. An apple. An orange. An ice cream cone. Ok? Muito bem. Vamos lá. Temos algumas coisas que precisamos também levar em conta. Palavras que começam com vogal, mas têm som de consoante. Como é isso? Você sabe que em inglês, a gente já sabe disso, eu já falei, a gente já aprendeu. É um outro idioma, tem outras regras diferentes, as pronunciações são diferentes. Então, aqui temos um exemplo. Palavras que começam com vogal, mas o som é consoante. Exemplo. A letra U em inglês, o nome dela é you, correto? Neste caso aqui, quando eu pronuncio you na palavra university, o som do U tem som de Y em inglês, que é you. Então, esse é um exemplo de uma vogal que tem som de consoante em inglês. A palavra university, que começa com a letra U, porém o som dela é you, como você fala o Y em inglês. Então, a university tem o som de consoante. Portanto, eu tenho que dizer a university. Não, mas não está começando com uma vogal ali? Sim, mas é uma exceção aqui, porque o que vai em conta aqui, eu tenho que levar em conta é o som. Então, university, eu digo a university. Outro exemplo. A palavra unicorn, que é unicórnio, né? O cavalo que tem o chifre. A letra é uma vogal, porém o som é U, som de Y em inglês. Então eu digo unicorn. Se é unicorn, então eu vou dizer a unicorn, pois o som é de consoante, certo? As demais palavras vão continuar igual. Por exemplo, umbrella é o som da letra U normal, como uma vogal. Umbrella. Então eu digo an umbrella, um guarda-chuva. Outro exemplo, uncle, palavra tio, é o som de vogal. Então eu vou dizer an uncle. Ok? Atenção! Palavras que têm a letra H, lembrando que a letra H é uma consoante, mas em inglês ela tem som, se pronuncia.
Em português eu digo hora, a hora, né? Que horas são? A letra H está ali, mas eu não pronuncio. Porém, a letra H em inglês, ela se pronuncia. Qual é o som da letra H em inglês? A letra H. Olha o exemplo aqui. A palavra hotel em inglês é hotel. Hotel. Então, se eu pronuncio, eu tenho que dizer hotel, hot dog, horse. Hotel, hotel, hot dog, cachorro quente, horse, cavalo. Estou pronunciando a letra H. Então eu tenho que dizer a hotel. Lembra? É o som de consoante. A hot dog. A horse, porque a letra H é pronunciada. Muito bem. Mas temos outras palavras que podem parecer confusas com a letra H que eu preciso aprender. Por quê? Eu disse agora há pouco que a letra H tem som. Porém, existem algumas palavras em H que não têm o som do H. Então, eu preciso aprender para saber a diferença. Quer ver só? A palavra honra em inglês é honor, com H, mas eu não vou pronunciar honor. Eu vou dizer honor. Então, eu vou ter que pronunciar sem o H, como se estivesse sem o H. Honor. Mais uma. Hour. Ora, hour não tem som. Portanto, eu devo dizer an honor. An hour, porque esse H não tem som. Ok? Muito bem. Então, eu espero que aquela ajudinha que eu dei ali, você faça suas anotações no caderno de tudo que eu passei agora sobre a pronunciação da letra H, sobre quando é consoante, quando é vogal. Quando voltarmos às aulas, nós podemos voltar ali para tirar as dúvidas, mas ali vai te ajudar. Então, faça as anotações no seu caderno, copie aquele conteúdo ali que eu acabei de passar para você tirar a dúvida. Voltemos aqui então ao exemplo. Estávamos falando das profissões. Então, lá, se eu tenho a profissão que começa com uma consoante, ó, dentist. Dentist começa com D, letra D. Então eu tenho que dizer she's a dentist. Ela é uma dentista. Se a profissão começa com uma vogal, ó, engineer, engenheiro, começa com a letra I, letra E em inglês, né? Então eu vou dizer he is an engineer. Ele é um engenheiro. Isso olhando ali, levando em conta a regra que eu acabei de passar, ok? Muito bem. Vamos então finalizar fazendo uma revisão do verbo to be, que você já sabe o que significa ser ou estar em inglês. Do you still remember? Você ainda lembra? Muito bem, o verbo to be, lembra lá. Para dizer quem eu sou, eu utilizo o verbo to be, nós já sabemos isso. I am Samuel. Eu sou Samuel. Mas, neste caso, nós estamos trabalhando as profissões. Quando nos referimos a uma profissão ou ocupação, eu também vou utilizar o verbo to be. Por exemplo, she is a singer. Ela é uma cantora. Então, estou utilizando o verbo to be ali, o ser, ok? Vamos praticar. Let's practice. Quero que você copie essas frases que estão aqui em inglês, A, B, C, D, E, tá? A, B, C, D, E, no seu caderno. E depois vai fazer a tradução na frente. Então, a primeira frase está dizendo aqui, I am a lawyer. O que significa? Copia no seu caderno, traduz aqui do lado. He is a player. Qual é o significado? Copie no caderno, coloque aqui do lado. She is a secretary. Copia lá e traduza. We are doctors. Copia lá e traduza. Por último, they are nurses. Copia lá e traduza. Verifica aqui que nós estamos vendo o verbo to be, estamos vendo as profissões, o artigo a, que nós acabamos de estudar, e fazendo aí uma revisão, juntando o personal pronoun, o verbo, tá juntando tudo agora, ok? Então é importante, se você tiver dúvida, faça uma revisão lá atrás nos seus conteúdos. Joia? O exercício final de hoje. Desembaralhe as palavras em inglês e forme as seguintes frases. Eu sou um estudante. Ela está escondida aqui, ó, tá tudo embaralhado. Então eu preciso ver como é que eu vou começar a frase, como é que eu vou terminar em inglês. Então eu vou ordenar a frase em inglês e vou escrever no meu caderno. Segunda, meu pai é um padeiro. Tá aqui, as palavras estão aqui, fora de ordem, você vai ter que organizar. Minha mãe é uma cozinheira. As palavras estão fora de ordem, você vai ter que organizar em inglês.
nós somos jogadores. E, finalmente, elas são dentistas. Você vai colocar em ordem em inglês e vai copiar no seu caderno, tanto em português quanto em inglês do lado, ok? Não esqueça, you are a winner. Você é um vencedor. Ok. Mais um vídeo aí para te ajudar então. Qualquer dúvida, não esqueça. Tem o Classroom, você coloca a sua dúvida lá ou então no nosso grupo lá no WhatsApp, ok? See you! English Time with Mr. Marks.